essa história de não precisar, não preciso, pelo contrário, acho que todos nós, né, precisamos nos entender melhor. Então, Augusto, eu tenho o que eu falo para todo mundo. Todo mundo precisa ter um bom personal, uma boa nutricionista, uma boa psicóloga. Acho que isso aí você fica completo na vida. De verdade. A completude não existe, Thiago, mas pelo menos a gente tenta chegar, sabe? Então, bota um bom cirurgião plástico. A questão é essa, as pessoas sempre tentam o perfeito, o inteiro, o completo. A gente sofre demais, né? Tem que ser boa mãe, tem que ser saudável, tem que estar magra, bom profissional, tem que ser legal, não pode ter mau humor. Não pode ser feia. Não pode ser feia. Mas você não tem mau humor, não? Tem? Claro que tem. Inclusive, ainda bem que vocês marcam essa gravação de manhã, tá? Porque chega no final do dia, já gastei toda a minha taxa de simpatia. Acabou. Hoje não tem mais nada. Eu queria que o Augusto contasse um pouco da experiência que ele teve na clínica lá na República Dominicana. E tinha uma psicóloga, tem uma psicóloga na equipe do cirurgião plástico. Eu fui fazer uma visita a um cirurgião de lipoaspiração, de definição, famoso. E o que me chamou a atenção nesse período que eu fiquei com ele foi que todas as pacientes passavam por uma psicóloga antes de fazer qualquer procedimento. Sim. E nessa consulta, nessa avaliação com a psicóloga, muitas coisas que ela não relatou para ele na consulta, que era uma consulta longa como a nossa, 50 minutos, essa profissional psicóloga captava os desejos dessa paciente, quais são as suas insatisfações, né? A expectativa, a questão de sonhos, né? Tentando materializar. Então isso chamava muita atenção. Apresentava pro cirurgião essa análise da paciente e ele fazia uma nova abordagem com a paciente. Eu acho que com isso as pacientes estarem com muito mais informação, né? Que a pessoa estar informada e um pós-operatório bem mais tranquilo, com expectativas reais. Então, acho que é algo que... Você acha que isso agrega? Eu penso que sim, mas eu penso que a gente tem um caminho longo a percorrer em termos de cultura, porque ainda não é algo tão comum assim, né? Você ter um profissional psi e que os pacientes tenham todos que passar, né? Mas eu penso que agrega bastante, eu penso que informação é importante. Essa abordagem para além do biológico e do objetivo ali. Então, eu penso que seja bem, né? Assim, seria interessante, inclusive, que os pacientes já viessem com isso. Não necessariamente a hora que vai lá, porque ele tem que saber dele, né? Para fazer uma coisa tão grande e invasiva, assim. E acontece, às vezes a paciente está lá para fazer uma cirurgia plástica, não por desejo dela. Ah, sim. Às vezes, satisfazer um marido, modismo, a amiga operou. E, mesmo com a nossa consulta longa, né, batendo papo, trocando ideia, estimulando a paciente a falar, às vezes a gente não consegue captar todas essas informações. Você falou que o cirurgião da República Dominicana, ele faz a consulta de 40, 50 minutos e depois ainda tem a psicóloga, e para a psicóloga o paciente se abre algumas vezes. Mas não por falta do cirurgião fazer as perguntas. Claro, a gente não tem as técnicas e tal, mas a gente já fica de olho. Será que esse paciente está entendendo o que eu estou falando? Qual a expectativa dela? E ela muitas vezes não se abre para a gente. E imagino que para a psicóloga seja um pouco mais... com as técnicas corretas, né, seja um pouco mais fácil de extrair essa informação. E na verdade, assim, dependendo do que ela fala, na sutileza das falas dela, a gente da psicologia vai dando esse contorno, né? Uma coisa puxa a outra, né? Das relações, que momento da vida que ela está, é para satisfazer o marido ou é porque terminou o casamento e quer procurar outro marido? Precisa ficar agora. O homem troca de carro, a mulher faz plástica. Né? Então, é muito sutil de fato. Né? Por isso que acaba tendo que ser um profissional da psicologia. O que está nas entrelinhas da fala daquela pessoa, como que está a vida afetiva dela, como é a história dela até chegar ali no desejo. Né? É algo que ela já pensa há muito tempo, é algo que
que surgiu de repente a partir de algum disparador, né?